Olá, boa noite. Supremo rejeita pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e mantém interrogatórios de réus por tentativa de golpe de Estado. STF suspende multa diária de R$1 milhão imposta ao Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Superior Tribunal de Justiça condena envolvidos no maior escândalo de corrupção no Judiciário do Espírito Santo. Justiça vai decidir qual a destinação do primeiro semi-submersível usado para transporte de drogas apreendido no país. E ainda, cinema no plenário. 40 crianças de uma escola pública do DF são recebidas na Suprema Corte para uma sessão especial sobre Constituição e Cidadania. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 6 de junho, começa agora. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou um pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para adiar o interrogatório dele na ação que investiga possível trama golpista, marcado para a semana que vem. Os advogados queriam esperar o fim dos depoimentos de testemunhas ligadas a outros núcleos da investigação. O ministro afirmou que, se esses depoimentos fossem relevantes, as pessoas teriam sido indicadas pela própria defesa. Ele também já havia negado outro pedido parecido, que apontava falta de tempo para analisar as provas do processo. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a multa diária de R$1 milhão imposta ao Sindicato dos Professores do Distrito Federal. A categoria está em greve desde a última segunda-feira. De acordo com o ministro, o valor dos pagamentos compromete a liberdade sindical e a efetividade do direito de greve. Repórter João Pedro Melo. A reclamação com pedido de liminar foi protocolada pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal contra a decisão do Tribunal de Justiça que declarou a greve da categoria abusiva, impondo uma multa milionária por cada dia de paralisação nas escolas públicas do Distrito Federal. No texto, o ministro Flávio Dino destacou que a greve foi motivada por suposta inadimplência de obrigações previdenciárias pelo governo distrital, que, se confirmada, poderá ensejar a atuação da Suprema Corte junto às instâncias competentes, diante da hipotética gravidade institucional. Assim, fica cassada a imposição da multa, porém a determinação de fim imediato da greve e o corte de ponto dos servidores ainda vigoram. A greve começou na última segunda-feira. Das mais de 710 escolas públicas da capital, segundo a Secretaria de Educação, 242 aderiram ao movimento. Ainda sobre a abusividade da greve e a ilegalidade do corte de ponto, o ministro deu um prazo de 10 dias para que a desembargadora Lucimeire Maria da Silva, relatora do processo no TJDF, dê mais informações ao STF. Por fim, o ministro destacou que a manutenção de uma multa de tal magnitude tem o condão de paralisar financeiramente a entidade, colocando obstáculos na função constitucional de representação e defesa de direitos coletivos de uma categoria. O Supremo Tribunal Federal manteve a reprovação de um candidato a concurso público para a Polícia Civil de São Paulo, investigado por importunação sexual. Os ministros entenderam que o candidato não tem o perfil compatível para o cargo público pretendido. Detalhes na reportagem de Carolina Chaves. A decisão foi da primeira turma do Supremo em plenário virtual. Os ministros confirmaram o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve a eliminação do candidato pela banca examinadora por responder por crime de importunação sexual. Segundo a banca, ele não conseguiu demonstrar o comportamento idôneo para desempenhar a função de investigador da Polícia Civil de São Paulo. As etapas do concurso para a carreira policial abrangem, além das provas e teste físico, a avaliação médica e psicológica e investigação social. Nessa etapa, é analisado o histórico de vida do candidato para verificar antecedentes criminais, conduta moral, os comportamentos sociais e situações que possam comprometer a ética e a integridade que o cargo exige. Aqui no Supremo, o candidato alegou que a reprovação violou os princípios da isonomia e da presunção de inocência. Ao analisar o recurso, o relator ministro Cristiano Zanin entendeu que a eliminação do candidato se deu porque seu comportamento foi considerado incompatível com os padrões de conduta e idoneidade exigidos na carreira.
Segundo Zanin, alguns cargos públicos exigem um controle de idoneidade moral mais estrito. E ainda que se trate de inquérito, a investigação pode ser determinante para a eliminação do candidato pela banca examinadora. Todos os ministros acompanharam o relator. E o STF retomou a análise de recurso sobre a revisão da vida toda. O julgamento está no plenário virtual sobre relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Repórter Marta Ferreira. A discussão sobre o tema já passou por diversas fases no Supremo. Em 2022, a Corte firmou o entendimento que permitia ao segurado da Previdência Social escolher o cálculo no valor da aposentadoria que considerasse mais benéfico, validando a chamada revisão da vida toda. Só que em outro julgamento, no ano passado, a Corte invalidou a tese de dar a opção de escolha ao beneficiário. Os ministros definiram ainda que os valores recebidos por segurados do INSS até 5 de abril de 2024 não devem ser devolvidos. Esse entendimento é o que está em vigor. Agora, os ministros julgam recurso apresentado pelo INSS que pede esclarecimento sobre alguns pontos da decisão. O relator é o ministro Alexandre de Moraes. Ele votou no sentido de aceitar o pedido e ainda apresentou nova tese sobre a revisão. Moraes considerou constitucional o artigo 3º da Lei 9.876 de 1999, que trata da regra de transição da reforma da Previdência. Ele também se posicionou favorável a cancelar a repercussão geral da tese vigente e permitir a tramitação dos processos que estavam paralisados sobre a revisão. Ainda votou no sentido de que os aposentados não precisam devolver os valores já recebidos pelo INSS em virtude de decisões judiciais definitivas ou provisórias datadas até 5 de abril de 2024, data em que foi publicado o acórdão das ações que mudaram o entendimento do STF sobre o tema. O prazo para os demais ministros votarem termina no dia 13 de junho. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a condenação da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, a 10 anos de prisão por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux acompanharam o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, pela manutenção da pena. O recurso é analisado no plenário virtual da primeira turma. O prazo termina no fim da noite desta sexta-feira. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região anulou uma ação penal fruto da Operação Lava Jato. O processo havia levado à condenação dos ex-executivos Simão Tuma, da Petrobras, Rogério Cunha, da empreiteira Mendes Júnior e Renato Rodrigues, da Odebrecht. Acompanhe na reportagem de Evelyn Araújo. A defesa dos acusados pediu a anulação do processo com base em decisão do Supremo Tribunal Federal. A Corte respaldou a nulidade das provas obtidas a partir do acordo de leniência firmado pela Odebrecht com o Ministério Público Federal. A decisão resulta do fato de a denúncia do MPF ter se baseado em elementos dos sistemas Drozes e MyWebDB. Segundo a decisão do TRF4, os registros no sistema Drozes da Odebrecht, por exemplo, aparecem 17 vezes na denúncia e outras 7 na sentença. Apesar de anular toda a ação penal, a decisão prevê que o Ministério Público pode apresentar uma nova acusação, desde que ela não esteja embasada em provas consideradas nulas pela Justiça. Em setembro de 2023, o ministro Dias Toffoli, do STF, invalidou todas as provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht, firmado em 2016 com o MPF e homologado no ano seguinte pelo então juiz Sérgio Moro. Na ocasião, Toffoli determinou à Polícia Federal apresentar o conteúdo integral das mensagens apreendidas na Operação Spoofing, com diálogos entre procuradores da Lava Jato e juízes que atuaram em processos abertos a partir da operação. A Justiça Paulista decidiu que o homem que caiu em golpe virtual não será indenizado pelo banco. A narração é de Rocine Gomes. De acordo com os autos, o homem, acreditando se tratar de um anúncio verdadeiro, negociou a compra de um veículo pela internet. Após realizar a transferência bancária para fechar o negócio, não teve mais retorno do suposto vendedor. Ele entrou na justiça pedindo ao banco restituição do prejuízo, o que foi negado.
Para o Tribunal de Justiça de São Paulo, a fraude decorreu exclusivamente do dolo do estelionatário e não tem nada a ver com a transação bancária. STJ condena envolvidos no maior escândalo de corrupção no Judiciário do Espírito Santo. Ministério Público suspende acordo de não persecução penal com um casal de influenciadores gaúchos e Justiça vai decidir o que será feito com semi-submersível usado para transporte de drogas. Vamos conferir? A embarcação semi-submersível, apreendida recentemente na Ilha de Marajó, usada para o transporte de cocaína para a Europa, está em poder do Grupamento de Patrulha Naval do Norte, em Belém do Pará. Depois de perícia da Polícia Federal, o veículo ficará à disposição da Justiça. Esta é a primeira vez que um submersível é apreendido no Brasil. O Ministério Público do Rio Grande do Sul solicitou o cancelamento de um acordo de não persecução penal que havia sido firmado com um casal de influenciadores digitais da cidade de Canoas. O casal foi preso na última quarta-feira por descumprir medidas impostas pela Justiça. Os influenciadores respondem pelos crimes de exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro. Investigações indicam que eles sorteavam casas, apartamentos, motocicletas, motos aquáticas, dinheiro, carros e procedimentos estéticos por meio de rifas na internet, o que é ilegal. O Superior Tribunal de Justiça condenou 10 pessoas denunciadas na Operação Naufrágio de 2008, que investigou a prática de crimes envolvendo autoridades do Judiciário Capixaba. A maior pena foi aplicada ao advogado Paulo Guerra Duque, que foi condenado a 21 anos e 2 meses de prisão. A Corte Especial do STJ também absolveu 4 réus, incluindo o desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Robson Luiz Albanês, entendendo não haver elementos suficientes que justificassem a condenação pelo suposto crime de corrupção. A Justiça do Trabalho manteve a condenação do TikTok, que exibiu vídeos com trabalho infantil artístico sem alvará. A rede social chinesa também terá de pagar R$100 mil em indenização por danos morais coletivos. Repórter Pablo Lemos. Crianças e adolescentes em atividades como desafios e dramatizações do cotidiano e sem qualquer controle por parte da rede social. Essa foi a denúncia do Ministério Público do Trabalho contra a ByteDance Brasil, empresa responsável pelo TikTok no país. O caso foi julgado pela Justiça do Trabalho em São Paulo, que reafirmou que a participação desse público em atividades artísticas exige alvará judicial específico, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Organização Internacional do Trabalho. Segundo a decisão, a produção e o compartilhamento de conteúdos sem cunho comercial, meramente de entretenimento, mas que revelem habitualidade, monetização e orientação de performance em relação às expectativas externas, atrai a legislação aplicável ao trabalho infantil artístico e, consequentemente, a exigência do alvará judicial específico. E que não se trata de censura ou atentado à liberdade de expressão, mas apenas condicionamento da difusão do conteúdo ao cumprimento das normas protetivas da criança e do adolescente. O TikTok no Brasil foi condenado em R$100 mil por danos morais coletivos. Agora, a empresa deve adotar mecanismos para impedir a veiculação de vídeos irregulares, sob pena de multa diária de R$10 mil. A Justiça do Trabalho destacou que a condenação tem finalidade preventiva e educativa. A ByteDance, empresa responsável pelo TikTok aqui no país, perdeu o recurso contra o Ministério Público, mas ainda pode recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho. A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou uma transportadora de Limoeiro da Serra, no Espírito Santo, a indenizar um motorista dispensado por justa causa. O homem havia sido acusado de furtar combustível. Repórter Larissa Batista. A empresa teria descoberto que, durante 2 meses, cerca de 465 litros de álcool anidro sumiram de um caminhão. Responsável por transportar o combustível para vários estados brasileiros, o trabalhador foi então demitido por justa causa. Mas o motorista contestou a acusação em uma ação trabalhista. Ele alegou que a medição do álcool pode variar, especialmente por conta das mudanças de temperatura. O profissional também informou que o lacre utilizado no compartimento que carregava o material não havia sido violado. Mas, em primeira instância, os pedidos de reversão da justa causa e de indenização por dano moral foram rejeitados.
Já o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Espírito Santo, entendeu que não havia provas suficientes de que houve o furto do combustível. De acordo com o TRT, as evidências não demonstraram nada além de variações naturais do transporte interestadual. Por isso, a sentença foi reformada e a justa causa revertida. A decisão, porém, não determinou o pagamento de indenização por dano moral. A transportadora recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do caso, na segunda turma, foi a ministra Adelaide Miranda Arantes. No voto, ela frisou que a simples imputação de falta grave, sem divulgação ou constrangimento público, não caracteriza dano moral, porque a atitude da empregadora seria mero descumprimento de contrato. Mas, na situação analisada, a acusação de cometimento de crime foi registrada na rescisão contratual e até em boletim de ocorrência. Isso, para a ministra, justifica o direito de reparação do empregado. Por unanimidade, a segunda turma manteve a reversão da justa causa e concedeu indenização de R$20 mil ao motorista. A transportadora entrou com embargos declaratórios. Ministro do Superior Tribunal de Justiça determina transferência de presa trans do presídio masculino para a penitenciária feminina do Distrito Federal. Na decisão, o ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, levou em consideração, entre outros fundamentos, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que assegura à população LGBT+, o direito de ter observada a autodeclaração de gênero para a definição do local de cumprimento da pena. A presa chegou a ser transferida para o presídio feminino aqui do Distrito Federal em razão da sua identidade de gênero, mas acabou solicitando o retorno para a prisão masculina, o que foi deferido judicialmente. Depois, ela voltou a pedir a transferência para a ala feminina, mas o requerimento foi negado pela Vara de Execuções Penais do DF. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que considerou incabível o novo pedido, em razão da quantidade de vezes que a presa foi transferida entre os presídios masculino e feminino, o que afetaria a estabilidade e a segurança das unidades prisionais. No STJ, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, relator do habeas corpus, destacou, além da resolução do CNJ, precedentes da Corte no sentido de que é ilegal colocar uma presa trans em presídio destinado a homens quando a pessoa tiver manifestado desejo de cumprir a pena em estabelecimento feminino. Ainda segundo o ministro, o fato de a presa não ter se adaptado inicialmente ao presídio feminino não é justificativa válida para negar a solicitação de nova transferência. Terminou hoje a segunda Semana Nacional dos Juizados Especiais. Em Mato Grosso, houve o lançamento do site de serviços dos Juizados Especiais de Cuiabá e Várzea Grande. Veja na reportagem de Eli Cristina Azevedo. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso deu mais um passo rumo à modernização, com o lançamento do site de serviços dos Juizados Especiais de Cuiabá e Várzea Grande. A iniciativa integra a programação da segunda Semana Nacional dos Juizados. A plataforma promove um atendimento mais ágil, prático e acessível ao cidadão. O diferencial que nós colocamos, ele tem hoje um chatbot, que é com a inteligência artificial. As pessoas podem fazer, a gente montou uma base de conhecimento e as pessoas podem fazer perguntas sobre determinadas questões, como consultar um processo, como eu entro com um processo no juizado, informações que até 20 salários mínimos ele pode entrar, então como é que eu entro, se eu posso entrar com esse tipo de situação no juizado especial. A palestra Juizados Especiais do Meio Ambiente destacou como a conciliação pode ser um caminho para transformar conflitos ambientais em soluções sustentáveis. É muito melhor conciliar do que você impor uma decisão, porque você conciliando, você consegue trazer para a pessoa que está cometendo a infração ambiental a conscientização de que ela, na verdade, também tem o dever, tanto quanto o Estado,
de zelar por um meio ambiente equilibrado. O público também pôde acompanhar o encerramento da competição Recicla Ajude, que mobilizou servidores e magistrados na coleta de quase 9 toneladas de resíduos recicláveis destinados à Associação de Catadores de Material Reciclável de Mato Grosso, as MATES. Assim como o juizado especial fez essa ação, vamos fazer dentro da nossa casa e passando esse material para catador, porque tem pessoas que sobrevivem desse material, assim como nós catadores sobrevivemos do reciclável. Os 3 juizados com maior arrecadação per capita foram premiados com troféus de ouro, prata e bronze. Uma calculadora de emissão de carbono chamou a atenção durante o evento, que também é o primeiro em carbono neutro do Judiciário. Este evento já teve as suas compensações realizadas através do projeto Santa Maria, que é uma unidade de conservação no município de Colniza. Então, previamente ao evento, nós calculamos tudo o que seria emitido de gás do efeito estufa, o deslocamento dos participantes, o deslocamento do transporte para a montagem deste evento, o consumo de energia elétrica e outros indicadores que compõem essa emissão. E fizemos, então, uma parceria, a aquisição de créditos de carbono, vinculados a este projeto ambiental. Então, todas as nossas emissões do evento estão já previamente compensadas. Conselheiros do CNJ, juízes e desembargadores discutiram em Alagoas medidas para combater a chamada litigância abusiva. A repórter Lídia Lemos acompanhou e tem os detalhes desse esforço para acabar com o excesso de ações na Justiça. O Tribunal de Justiça de Alagoas recebeu a Caravana Nacional da Cooperação Judiciária para debater práticas de como enfrentar a litigância abusiva. O assunto foi tratado por conselheiras do CNJ, entre elas a conselheira Daiane Lira. É muito importante que a gente conheça a realidade local, não é? Cada estado da nossa federação tem uma própria realidade acerca do acesso à justiça, do poder judiciário. Em determinados estados nós temos demandas mais específicas, outras são diversas. Então é importante que a gente venha dialogar, não é? Que o Conselho Nacional de Justiça venha aos estados, entre nos tribunais, converse com os desembargadores, com os magistrados, com as magistradas, para a gente também no CNJ conhecer os desafios do acesso à justiça, do excesso de ações, do excesso de litigiosidade, de acordo com a realidade do Estado. O juiz Caio Queiroz afirma que a temática está presente na unidade judiciária onde ele atua. É um processo de massificação dessas litigâncias, desses processos que são distribuídos para as varas de maneira abusiva. E é sempre importante para o juiz e a equipe identificarem a seleção desses processos para saber se de fato existe um exercício abusivo do direito de ação por meio de demandas que sequer às vezes são de conhecimento das próprias partes ou se de fato são demandas que são volumosas, mas são legitimamente propostas. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Fábio Bittencourt, destacou a importância do encontro e os impactos da litigância abusiva no Poder Judiciário. Sem dúvida, a litigância abusiva tem trazido um excessivo número de processos aos nossos fóruns e aos tribunais. E nós temos que arranjar meios, caminhos para extinguir esse tipo de demanda. No próximo bloco, o MPF fecha acordo com a Universidade Federal de Sergipe para a implantação de um curso voltado à comunidade quilombola. E já que é sexta-feira, a gente mostra o projeto Intervalo Cultural do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Já, já. O Ministério Público fechou acordo com a Universidade Federal de Sergipe para a implantação de um curso voltado à comunidade quilombola. O repórter Márcio Fontinelli tem as informações. A partir de uma reunião com o Ministério Público Federal, a Universidade Federal de Sergipe se comprometeu a abrir uma secretaria específica com atendimento presencial para o curso de licenciatura em Educação Escolar Quilombola na unidade de Itabaiana. A reitoria afirmou que vai indicar um funcionário terceirizado para o serviço ainda esta semana. O curso voltado para o ensino quilombola teve início em março deste ano, mas, segundo os alunos, faltava um ponto de apoio específico.
Alunos de uma escola de Goiânia conheceram um pouco mais sobre o processo eleitoral brasileiro. Eles fizeram uma visita ao Museu do Voto, no Tribunal Superior Eleitoral. Daniela Ramalho. A fila desta vez estava, digamos, mais jovem. E os candidatos, bem, era só uma simulação. Como é que foi a sensação de votar ali no simulado? Foi bem legal, né? Nunca votei. Agora já sabe como é que funciona? Sim. A gente fala muito de eleição para os meninos, a gente mostra, às vezes, somente por TV, folheto, como que são as urnas. Agora, eles vivenciarem, é muito bom. A gente acredita que, inicialmente, mesmo que a gente comece com meninos que a gente acredita que nem estejam compreendendo tudo, mas que eles estejam imersos nesse universo da democracia. 110 alunos do Colégio Adventista Setor Pedro Ludovico passaram por toda a história do processo eleitoral e da democracia. Receberam informações sobre a importância do voto e aprenderam, tintim por tintim, como fazer na hora de votar. Eles não vivenciaram o que já aconteceu. Eles são uma geração hoje muito tecnológica, né? Então, é muito enriquecedor para eles. É ver na prática o que eles estudam lá em sala de aula. Eu gostei mais da história da democracia, das eleições também. Uma sexta-feira animada com músicas variadas e sotaque mineiro no intervalo cultural do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É o que você vê agora na reportagem de Fabrício Veloso. O intervalo cultural foi animado e bem mineiro. Quem deu o tom foi o casal Chloe e Leandro, que formam a dupla Bete Bacana. A apresentação foi na área externa do edifício sede do TJMG em Belo Horizonte e integra a turnê No Caminho. No repertório, sucessos do rock nacional, internacional e do sertanejo, além das músicas autorais. Uma delas foi lançada recentemente e tem como título uma frase muito usada em Minas: "Vê se pode?" Estou sonhando, por favor, não me acorde. Quero continuar te olhando, mas vê se pode. Já a música Colinho Seu começa com a palavra característica de todos os mineiros. Uai, que saudade estou sentindo do colinho seu, aquele beijo todo molhado, seu corpo suado com carinho que você me deu. E claro, o cartão de visitas da dupla não ficou de fora. A canção Rock de Minas, que fala sobre a natureza, a cultura e as personalidades do nosso estado. Sou brasileiro, Minas Gerais, filho da terra que diz uai. Sou das montanhas, das cachoeiras, com água doce eu vivo em paz. O Leandro é servidor do TJMG na cidade de Natércia, no sul de Minas. Há quase 20 anos, divide o tempo entre o fórum e as apresentações ao lado da esposa. O casal não esconde a satisfação com o carinho do público. É um sentimento único, né? Cada show é diferente e eu gosto muito dessa interação, sabe? Ver o sorriso na cara das pessoas, as pessoas dançando, se divertindo. Tem tanta coisa ruim, né? Então a gente leva o lado bom. Acho que esse projeto do Intervalo Cultural dá essa oportunidade aqui pro pessoal se divertir com a gente aqui em todas as cidades que a gente passa. Muito bom mesmo. O Supremo Tribunal Federal exibiu hoje o curta de animação Uma Aventura com a Constituição, em sessão especial no plenário. Os convidados foram 40 crianças da Escola Pública Cora Coralina do Paranoá, região administrativa que fica a 16 quilômetros de Brasília. A atividade faz parte do projeto STF na Escola, que leva noções de cidadania e direito a crianças e adolescentes. Quem acompanhou a visita foi a repórter Carolina Chaves. A visita ao tribunal foi recepcionada pelo robô de inteligência artificial Maria. As crianças interagiram e perguntaram sobre vários assuntos. A Maria tem emoções? Não, eu não tenho emoções. Sou uma inteligência artificial projetada para fornecer informações e ajudar com tarefas, mas não experimento sentimentos como um ser humano.
Maria significa Módulo de Apoio para Redação com Inteligência Artificial e é o primeiro programa de IA generativa do STF. O sistema foi produzido integralmente pela Suprema Corte em parceria com uma empresa privada. Entre as funções de Maria está a possibilidade de resumir relatórios de ministros em recursos. Depois da conversa com Maria, as crianças seguiram para o plenário que se transformou em sala de cinema. Na tela, um curta que narra as aventuras de um grupo de estudantes que, ao pesquisar os desafios do Brasil, descobre soluções na Constituição. A professora do 5º ano explicou que a experiência vai ajudar no conteúdo já trabalhado na sala de aula. Tem uma dinâmica muito voltada para a idade deles, não ficou uma coisa cansativa, ficou uma coisa interessante. Um conteúdo que, inclusive, é o que nós estamos trabalhando em sala, que vai complementar e ajuda porque os meninos veem na prática tudo que a gente fala na teoria para eles em sala. Eu aprendi que as leis são importantes e que nem tudo é fácil, que também a gente tem que entender a dificuldade dos outros. Eu gostei muito de tudo assim mesmo. Eu tô há 5 anos nessa escola e esse foi o melhor passeio que eu já fiz. O curta exibido é resultado de uma parceria do STF por meio do Programa de Combate à Desinformação com a Universidade do Estado de Santa Catarina. É uma ação muito legal, porque as crianças vêm, fazem uma grande bagunça, enchem o tribunal de alegria e aprendem sobre a Constituição e sobre o Supremo. Para marcar o mês da conscientização da doação de sangue, o Superior Tribunal de Justiça aderiu à campanha Junho Vermelho, iluminando a fachada na cor durante todo o mês. Jáfer Araújo. A doação de sangue é um ato de solidariedade em que uma única doação pode salvar até 4 vidas. Ciente dessa importância, o Superior Tribunal de Justiça aderiu à campanha Junho Vermelho, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a doação regular de sangue e de medula óssea, especialmente no inverno, período que as doações costumam cair. Segundo o Ministério da Saúde, 1,4% da população brasileira doa sangue regularmente, índice que é considerado aceitável pela Organização Mundial da Saúde, mas ainda está abaixo do ideal para suprir os hemocentros. Com o lema Dar Sangue pela Vida fortalece nossa corrente vital, a campanha desse ano reforça a necessidade de manter os bancos abastecidos e incentiva a adesão de novos doadores. Faça parte dessa corrente do bem, informe-se, convide os amigos e doe sangue ou medula óssea. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. É segunda.